Então, muito boa noite para mais um laboratório sistêmico, né? Esse laboratório aqui é toda quarta-feira, sagradamente, chovendo, fazendo sol, só se ali realmente não estiver bem, mas fora isso, a gente está sempre aqui, gente. Eu quero que vocês saiam da minha formação, certo, de praticar o método baralho sistêmico. Isso vai ser bom não só como respaldo desse método, mas também para quê? Para eu saber, né, que vocês estão no mercado de trabalho. Entenderam? Porque a ideia é essa mesma. A ideia é vocês estarem no mercado de trabalho atuando como consteladora de dentro da casa de vocês, do jeito que eu faço. Do jeito que eu faço. E ainda eu vou para Brasília, porque lá eu realmente não posso largar o osso, né? Porque é muito bom meu mercado lá, mas a ideia mesmo é constelar da onde eu estiver, com meu celular ou meu notebook. E essa é a minha bandeira, que dá para a gente fazer isso. Eu constelo do mesmo jeito com o método baralho sistêmico, da onde eu estiver. E a cura é do mesmo jeito. Mesmo que, mas eu gosto de presencial. Beleza, você gosta, eu posso fazer uma constelação presencial. Mas eu curo com os baralhos sistêmicos online, certo? Então, sejam bem-vindas, né? A pessoal aí da turma antiga, o pessoal da turma nova, está misturado aí, é assim mesmo, o laboratório sistêmico é isso. Eu, durante um tempo, eu fui professora e eu não sei se vocês lembram, eu vou estar denunciando minha idade, mas, enfim, teve um período da área pedagógica que o governo ele unia as séries, vocês lembram? Era a série, segunda série e terceira era junta, aí quarta e quinta era junta. Não sei se vocês lembram esse período. E quando eu era professora nesse período, a gente ficava pensando que ia virar uma bagunça. E aí a gente foi estudar por que isso fazia sentido. Porque, assim, se tem uma pessoa da segunda série e outra do terceiro, a gente pode pensar que a do terceiro ano ela vai estar desnivelando para poder esperar a do segundo ano, né? Mas essas trocas, elas se dão e equilibram. Tanto aquele que, vamos supor, sabem menos sobre alguma coisa, mas sabem mais sobre outras. E o do terceiro ano, vice-versa. Então, assim, é por isso que eu disse, não, quando eu estiver formando pessoas, eu vou trazer exatamente isso. Eu quero que pessoas que já têm uma caminhada comigo venham, e quem está chegando venha. Por quê? Porque vai criar um campo de força, de conhecimentos, certo? Então, a ideia é essa mesmo. Então, eu quero começar hoje, eu vou abrir uma constelação aqui de quem é, dos novatos, e um dos novatos, quem quiser, e na hora a gente vai parar a gravação, mas eu quero começar essa live hoje, esses 40 minutinhos aí de abertura. A gente já falou sobre as leis do amor, as 3 leis do amor, a gente já falou sobre as 3 consciências, e falamos sobre os sentimentos, gente. Falamos, não foi? Que eu falei sentimento primário, secundário, sentimento sistêmico, familiar e metassentimento, né? Então, teoricamente, esse é o grande pilar das constelações. Leis do amor, consciências e sentimentos. Tudo que vocês forem pensar em constelação familiar, pensa nessas 3 bases. As 3 leis do amor, quais são as leis do amor ali? Pertencer, dar e receber e hierarquia. As 3 consciências, consciência individual, consciência sistêmica familiar e metaconsciência, que é a consciência da totalidade suprema, que seria ou é Deus, né? Ou a vida. E os sentimentos é a forma que a gente dramatiza dentro da gente uma situação de vida. Então, peraí, minha cachorra morreu, minha mãe morreu, meu avô, minha tia, né? Aí você pode ficar no sentimento secundário, que ele aparentemente tem mais força, mais energia, porque ele é dramático, ele é vitimista, o sentimento secundário, ou você vai para o sentimento primário e você diz, peraí, eu vou o quê? Eu vou refletir sobre o que aconteceu. Por que, que a mamãe precisou morrer mais cedo? Por que aconteceu isso na minha família? E aí você reflete, e é só que essa reflexão, ela vai exigir o quê de você? A atuação de compreensão. Então, você sai da vítima.
Você sai da vítima e entra para um processo de dizer agora é desse jeito, do jeito que é. E quem aceita a vida do jeito que ela é, só o adulto, a criança não. A criança ela vai cruzar os braços, ela vai dizer, não aceito, não aceito, eu quero de outra maneira. Então, a criança... Ô, Pedrinho, fala aqui para Danilo que eu estou em aula e depois eu ligo para ele. Então, a criança não, a criança ela é birrenta, ela vai bater o pé e dizer que não vai conseguir, né? Agora, o meta-sentimento é o sentimento sem emoção. Eu digo o que tem que ser feito, dou o limite necessário e não tenho dó, pena. Eu não tenho dó. Ai, meu Deus, a bichinha não estava... Não, tem que ser dito a verdade, porque só a verdade liberta. Aí, dentro desse sentimento, eu gosto de trazer o quê? Eu gosto de trazer, para quem é terapeuta sistêmica, familiar, trazer o feeling que a gente tem quando uma pessoa está pronta para escutar uma verdade. Lembra que eu fiz essa revisão? Porque lembra que eu falei de um caso de uma mulher que ela veio dizer, eu não sei por que eu quero congelar a raiva que eu tenho do amigo do meu marido. É que meu marido só vive andando com esse amigo. Vai para São Paulo trabalhar, leva um amigo. Vai não sei para onde, leva um amigo. Sai para um barzinho, sai com um amigo. E aí ele me diz, amor, olha, eu não lhe traio com ninguém. E, no final das contas, a carta do arquétipo que ela trouxe para o marido era o homossexual. Né? Então, assim, fora outros contextos que eu já sei da família dela, o marido dela tem isso, né? De ter uma outra relação com o homem, só que ela não estava pronta. E não sou eu que vou dizer a ela. Não sou eu. Então, eu aguardei, estou aguardando ainda, porque eu guardo todas as... Eu tenho a memória de todas as cenas dos meus pacientes, viu, gente? Eu vou até fazer um seguro do meu cérebro, né? Porque assim, se alguém vier atentar contra o meu cérebro, ele tem um seguro, porque ô memória. É impressionante, gente. Sentou do meu lado, eu constelei, eu vou lembrar da sua vida. Agora, quando você sai de perto de mim, eu não quero saber de você, mas eu lembro, né? Então, gente, a base da constelação vem esses três. E hoje eu quero começar aqui trazendo não sei se vocês estão vendo, eu vou acreditar que é verdadeiro, porque já vi um vídeo, né? Porque as coisas da internet hoje em dia, assim, às vezes começa um murmurinho e a gente pensa que é mentira, né? Porque tem muitas fake news mesmo, né? Mas eu vi o vídeo desse rapaz dizendo, né? E o rapaz disse assim, eu não pedi para nascer, então eu não vou trabalhar e os meus pais que me banquem até o último dia da minha vida. Então eu falei assim, gente do céu, eu fiquei com um processo de esperança e um processo de tristeza. O processo de esperança, porque isso é fim de mundo, né? Então eu falei, Deus tem outros planos para a gente, além desse terceirão aqui. Porque isso aqui é um terceirão, gente. Vamos conversar, vamos botar os pontos nos is. Isso daqui não é paraíso, não. Isso aqui é terceirão. É terceira dimensão. Eu falei, então, opa, tá chegando o fim à humanidade. Nem vai ser pela água, nem vai ser por fogo. Vai ser por esse tipo de criatura que não vai ter filho, não vai ter nada. Então, graças a Deus que a humanidade vai exterminar. Aí, por outro lado, eu fiquei triste, né? Porque eu fico vendo essa geração, e eu me coloco, né, como a mãe desse modelo de geração, que às vezes essa geração, e é muito que eu pego isso em Brasília, de ver esses pais extremamente com medo de dar limite aos filhos. Então, aí eu coloco duas grandes questões que eu quero debater hoje com vocês, que tem a ver com o tema das constelações. Uma se chama a hierarquia. Então, a hierarquia está rompida. A hierarquia simplesmente acabou. Na hora que o menino diz, né, um menino grande, diz, eu não vou trabalhar e vocês que me mantenham até o fim, porque eu não pedi para nascer, ele quebrou a hierarquia. Quem manda é ele está mandando. E os pais estão só obedecendo. Por que esse medo? Que culpa é essa? É uma culpa transgeracional de gerações, não só sistêmica deles, mas da humanidade? Da humanidade que lá para trás, sei lá, foram pais que foram torturados, pais que fizeram bullying, alienação parental. Então, eu vejo esse campo de relações como um bloco de força e de energia.
E, às vezes, eu penso que a humanidade ela não consegue andar pelo caminho do meio, aí ela vai para os extremos, né? Ou ela vai para o machismo ou para o feminismo, nunca vai pelo aquele caminho do meio. E, quando eu vi essa notícia, eu fiquei extremamente triste pelo fato de ver uma declaração de rompimento de hierarquia. E depois, porque eu poderia pensar, não, peraí, deixa ele pensar, isso é um campo de filosofia, a vida é democrática, todo mundo tem direitos, né? Mas eu fui além desse direito que a gente pode dar a ele de dizer que não pediu para nascer. Ninguém pediu pela visão humana, ninguém pediu para nascer. Mas pela visão espiritual, não. Não é a música de Lulu Santos, eu não pedi para nascer. Você pediu sim para nascer. Você pediu para voltar com esse pai, com essa mãe, com essa família, com todo esse perrengue que você vive com essa família, seja boa ou ruim, né? Então, assim, a quebra de hierarquia e o próprio movimento espiritual que está rompido nessa pessoa. Dela simplesmente dizer, eu não vou trabalhar e vocês me sustentem porque eu não pedi para nascer, né? Então, assim, é trazer, né, para a nossa consciência essas coisas que vão acontecendo e colocar, a gente se colocar como terapeuta sistêmico, buscar a visão sistêmica dentro dessas atitudes. Porque o fato dele dizer que não vai trabalhar e os pais sustentem, para mim fica claro a quebra da hierarquia. Né? E não é só uma questão de um campo filosófico dele, de uma ideia que ele está tendo, ou de querer viralizar nas redes sociais para dizer que não pediu para nascer e agora que os pais banquem a vida deles. Então, eu não sei como isso está lá, né, no campo jurídico, se os pais podem acionar o campo jurídico para poder emancipar essa pessoa e ela se virar na vida. Porque até enquanto esses pais estiverem vivos, eles vão sustentar, porque eles estão com medo e estão com alguma culpa. Mas o dharma dessa pessoa, o karma virado com o dharma dessa pessoa, isso, e o filho quer punir os pais. Muito bem, Silvia, é bem por aí mesmo, é uma punição, né? Aí é claro que a gente tem que olhar com essa visão sistêmica sem politizar nenhuma atitude, né? Vou repetir essa frase que ficou legal. Olhar com a visão sistêmica é não politizar com nenhuma atitude do que a gente está vendo, é tentar ser, de fato, neutro. Mesmo que eu seja ariana aí, seja sangue dos olhos, mas eu fico, meu Deus, se eu estivesse na frente desse menino, eu ia incorporar aquela Elisângela, que é super nani, ia dar limites a esse cara, né? Mas eu disse, não, calma, Elisângela, vamos ter calma, muita calma nessa hora, né? Então, essa punição pode sim vir de gerações lá de trás, mas a verdadeira caminhada nessa terra dessa pessoa vai chegar no dia que esses pais morrerem. Porque aí ele vai tentar buscar o sustento, né? Como ele vai buscar, a gente não sabe, né? Nem a gente quer ficar de olho na internet para saber se ele foi punido ou não pela vida. Não nos cabe. Não nos cabe e a gente não tem tempo para isso, graças a Deus, né? A gente comenta porque é importante trazer esses pensamentos que está cercando essa juventude que acha que tem que ficar com um trabalho mais leve ou menos sacrificante, ou simplesmente porque acha que a ideia agora, né, eles podem ser e pensar da forma que eles quiserem, ou seja, a família, ela é quebrado um padrão familiar de ordens, de cultura, de crenças, de um monte de coisa, né? Porque a pessoa diz simplesmente que os pais agora banquem porque ela não pediu para nascer. Eu vejo muito esses comportamentos, igual a esses outros que as pessoas estão, né, se vestem de porco, de cachorro, de animais, e dizem que eles são aqueles animais, né? Eu fico observando esse movimento que a era digital e o selfie trouxe
uma distorção psíquica, né? Porque as pessoas não querem mais estar em sociedade, elas querem estar simplesmente isoladas por esse movimento mesmo do selfie aqui. Eu vou bater um selfie meu, isso é eu e eu comigo. Né? Então, hoje, ganhar dinheiro na internet é você com você, e você mostrando tudo que você faz com você e com a tua vida. Então, isso tirou um pouco essa humanidade desse social. Eu queria trazer isso para vocês refletirem. Não sei se alguém aqui tem alguma opinião, se quer falar alguma coisa. É, esses seria uma forma de não assumir responsabilidades. Com certeza, Cris. Com certeza, não assumir responsabilidade é permanecer no conforto da criança. Aí teria que ver, né, dentro da estrutura, o porquê que ele está tentando fazer isso dentro do sistema dele, né? Só, de fato, uma constelação poderia trazer ele para a gente ver o que é que aconteceu lá atrás que leva ele a trazer esse pensamento. Ou se isso é influência do meio também, né? Porque às vezes tem a influência social que faz as pessoas ir rompendo, que eles acham que isso, eles estão rompendo barreiras, certo? Alguma dúvida sobre isso? Alguma pergunta? Algum questionamento? Tudo ok? Tudo ok? Certo. Então, gente, deixa eu ver aqui o que é que eu posso trazer mais para vocês, para a gente complementar esse pensamento e trazer. Eu quero trazer uma complementação. Não sei se vocês já viram, na Simetria Oculta do Amor, do Bert Hellinger, ele tem as leis do dar e receber, hierarquia e pertencer. E ele tem uma lei lá que o Bert fala que é um complemento dessas três leis do amor, que é o dar e receber ruim. Não sei se vocês já leram alguma coisa sobre isso de Bert Hellinger. E eu quero complementar essa minha fala hoje trazendo esse pensamento, né? Porque é assim, quando o Bert fala sobre o dar e receber ruim, ele diz que, independente de quem nos deu, que nos causou um dano, eu entro na energia do direito sobre aquela pessoa, certo? Então, é assim, vamos dar um exemplo que é sempre uma polêmica nas redes sociais. Quando um pai, ele abusa sexualmente uma filha. Vamos trazer esse tema. Então, vamos lá. Dentro da cabeça da filha, o que é que acontece? Lá dentro da memória emocional. A filha, ela recebeu o quê do pai e da mãe juntos? Recebeu a vida. Então, essa alma, ela vai ter uma necessidade de agradecer a vida que recebeu do pai. Isso é certo, a gente fica no pulsar do nosso corpo emocional, querendo dizer, muito obrigado, papai e mamãe. Então, até a gente agradecer a vida, a gente não vai sossegar na força que a gente precisa ter para ir para a vida. Porque a força que você precisa ter para você ir para a vida, concretizar, materializar, é a sua imagem interna estar agradecida à vida que você recebeu desse pai e dessa mãe. Só que entra o quê? Entra a razão, entra o ego e entra as dores. Porque você diz assim, peraí, eu tenho que agradecer a meu pai e minha mãe a vida que deu. Aí quando você olha com um olhar humano, você diz, mas eu agradecer a esse pai que me abusou, agradecer a esse pai que abandonou, essa mãe que me jogou no lixo, essa mãe que teve 5 filhos e me doou e não me criou, eu fui a única a não ser criada, esse pai que me deu uma surra, porque a humanidade ela tem N exemplos de relacionamento de pai, mãe e filhos. Então, é lógico que vai entrar em confusão ego, racional e emocional. Porque o emocional está dizendo o quê? Eu quero agradecer, eu só consigo ir com força para a vida e com abundância se eu disser, olha, vocês foram top. Cara, eu pedi para nascer,
tinha que ser com vocês, então muito obrigada. É como se fosse, gente, nascer num pai e numa mãe é a mesma coisa como se fosse um favor. Você imagina, você está hospitalizada e você não tem ninguém que lhe acompanhe. Aí você liga para uma amiga e diz, mulher, pelo amor de Deus, não tem ninguém. Nem estou com dinheiro para pagar uma enfermeira para dormir. Tu podia vir dormir comigo? Aí a menina diz, eu vou. Ela não se sacrificou, ela vai passar a noite no hospital, numa cadeira. Ela não tá tendo um sacrifício de vida? Pronto, a mãe também tem um sacrifício. Qual é o sacrifício de vida da mãe, gente? Segurar aquele barrigão, arriscar a própria vida na hora do parto. Eu mesma ia morrendo na hora do parto. Eu tive uma hemorragia, tive que, inclusive, tomar bolsa de sangue. Eu ia morrendo. Então, é um sacrifício. E o homem também. O homem tem um sacrifício dele na hora de ter um filho. Pagar uma pensão é um sacrifício. Cuidar de um filho é sacrifício. Criar um filho é sacrifício. Mesmo que a gente diga, né? Mas eles fizeram isso porque eles queriam um filho, tudo bem. Eles só disseram sim para Deus e você chegou, pegou essa oportunidade de estar aqui na Terra. Então, a alma ela vai ficar confusa. A alma ela vai dizer, meu Deus, eu agradeço ou eu odeio esse homem? Eu agradeço a vida, meu pai e minha mãe, ou eu digo que odeio porque minha mãe me jogou na lata do lixo e meu pai me abusou? O que você me perguntar de modelo de vida, aí eu sei, viu? Porque são 11 anos que você imaginar de exemplos eu tenho para dar para vocês. E eu não estou falando de um campo que foi uma surrazinha que mamãe me deu. Eu estou falando de campo, que eu já contei essa história, e aí eu gosto aqui de repetir, de casos de um paciente vir constelar uma mania por água sanitária. E quando ele entrou na sala do consultório, realmente tinha um cheiro muito forte de água sanitária. E ele sentou do meu lado, eu peguei os bonecos, eu digo, escolha aqui uma carta para representar você e uma para representar a água sanitária. Vocês sabem que na hora que eu vou constelar, eu não quero saber de vida de ninguém. Ele trouxe a água sanitária, ele trouxe quem para representar a água sanitária? O abusador, o arquétipo do abusador do meu método, do baralho sistêmico. E aí, o que é que eu fiz? Só fiz uma pergunta a ele, matei a charada. E eu perguntei a ele assim, você foi abusado por quem? Eu já estava com segurança nesses arquétipos, né? Lembra que antigamente eu achava que eu estava ficando vidente, né? Eu sou evidente, menino. Eu tinha um medo danado de ser vidente. E aí não era evidência, não era magia, não era nenhuma. Eram arquétipos que eu estava construindo. E aí ele trouxe a carta do abusador. E aí eu perguntei para ele, tá, você foi abusado por quem? E ele olhou para mim assustado, como se cadê a bola de cristal dessa mulher? E ele falou, eu fui abusado por anos dentro da minha casa por meu irmão. Olha essa história, gente. Ele trouxe essa carta aqui, ó, do abusador. Foi essa que eu desvendei todo o mistério que esse rapaz tinha sido abusado. Então, essa carta representava a água sanitária. E ele falou, olha mesmo, quando eu tinha 6 anos de idade, o meu pai achou que eu estava com 3 jeitos homossexuais. E ele disse assim, para minha mãe, tira esse menino da sociedade, da escola e prende ele no quarto até ele virar homem. Só que a família, ele não podia nem almoçar na sala com os pais, para não contaminar ninguém. Eu estou falando aqui com a forma que o pai achava. Ele era preso dentro do quarto até virar homem. Só que quando a família ia viajar, precisava deixar esse menino em casa, porque ele também não podia viajar. Aí o pai tinha outros filhos e tinha um filho bombadão, malhado, todo musculoso, o garanhão da cidade. O pai disse assim para esse filho, você vai ficar tomando conta de fulano enquanto a gente viaja. Então, dos 6 anos até mais ou menos seus 25 anos, esse menino foi abusado pelo irmão, debaixo dos olhos do pai e da mãe, dentro do quarto, dentro de casa.
Então, o que vocês quiserem saber de história humana, de dor, eu sei. Então, é lógico que eu também vou saber que a alma vai se confundir com o ego. E ele tem todo o direito de se confundir. Porque o ego, a pele, o corpo, as emoções, as percepções, elas viram o cara vindo abusar. Elas viram o pai vindo abusar. Então, claro que tem a dor no paciente. E a alma está lá, fazendo a pressão. Você tem que agradecer a vida que recebeu. E o ego está dizendo, mas que vida? Que vida eu vou agradecer? De ter sido jogada na lata do lixo? Ter sido abusado pela minha mãe ou pelo meu pai, ou ter isso ou aquilo outro? Que vida eu vou agradecer? Quem vai falar mais alto, gente, é o ego. O ego vai pegar essa pessoa e vai dizer, tome daí, manda tudo para PQP. E aí Bert Helling vem e constrói a lei do dar e receber ruim, para que a gente entre em reconciliação com o ego e com a dor que a alma, com a necessidade que a alma tem de agradecer a vida aos pais. E não precisa perdoar abusador, não. Isso é balela que estão falando aí. Não é para abusar, não é para perdoar abusador, não. Então, a lei do dar e receber ruim, ele diz assim, você entra na energia do direito quando recebe um dano de vida, independente que ele deu o dano. Então, é essa brincadeira aqui, ó. Papai e mamãe nasceram primeiro, ele tem uma hierarquia maior, e eu nasci depois. Então, a hierarquia não é essa? Aqui eu subiria um pouquinho e dizia, mãe, pai, obrigado pela vida. E viria para a vida nesse tamanho, pequena. Aqui, onde eu vou me instalar como adulta, eu posso crescer e gerar uma vida. Seja uma vida de um filho, ou seja uma empresa. Se você não quiser ter filho ou não poder ter filho, você gera uma empresa. Aqui eu sou a grande. Mas quando eu volto nos meus pais, eu continuo sendo a pequena. A pequena quer dizer que quem chegou primeiro na vida. A lei da hierarquia é sobre isso. É quem chegou primeiro na vida. Então, sempre vai ser os pais. Porque o que é a vida? É o campo da experiência. O que é a experiência? É eu saber que quando você tem uma irritação nos olhos, você pode ir no médico, oftalmologista, ele passa esse colírio, você toma 3 vezes por dia, 5 dias seus olhos estão bons. Isso é uma experiência, gente. Tem gente, tem gente que não vai saber que é assim. Vai passar 20 dias com os olhos ferrando de doer e não sabe que tem que ir no médico. Então, essa pessoa sofre mais. Então, quem tem experiência tem poder. Tem poder. Entendeu? É por isso que conhecimento ele vale grana alta na sociedade. Conhecimento vale grana alta, porque você encurta o caminho da pessoa. Se a pessoa tinha que aprender constelação em 3 anos, quando você dá um caminho que você trilhou durante 11 anos com o método baralho sistêmico, você dá 1 ano e meio para a pessoa e vai caminhar aqui nas constelações com isso. Então, a experiência tem que ter valor, porque você ganha tempo de vida aqui na Terra. E tempo de vida significa poder materializar. Então, o que é que Bert fez com a lei do dar e receber ruim? Espera aí, mas a alma está em conflito com o ego. O ego está dizendo, está doendo. Ele fez isso, mamãe fez aquilo, papai fez aquilo. E a alma tem que agradecer, porque senão a bola da vida não segue em frente. Aí Bert disse assim, vamos fazer os dois, na lei do dar e receber ruim. Você vem até aqui e diz assim, pai, eu sou grata pela vida. Está pesada a vida para mim, mas eu sou grata. E o único caminho para eu estar nessa vida foi você e mamãe. Então, muito obrigada. Muito obrigada por essa vida. Agora, pai, você fique longe de mim pelo abuso sexual que você fez comigo. Fique longe. Ou qualquer outro tipo de abuso. Agora, mãe, para eu poder
me recompor da dor de ter sido jogada no lixo, por favor, mamãe, fique um pouquinho longe. Depois, quem sabe? Porque aí você vai se construir como ser humano. Você dá o direito da tua mãe ter tido a humanidade, ter te jogado no lixo, teu pai abusado, tudo, mas você diz, agora fique longe. Porque aí você faz o quê? A reconciliação da alma com o ego. Porque o ego quer dizer o quê para o pai que abusou? Seu bandido, vou lhe prender. Tem que prender? Tem que prender. Tem que denunciar? Tem que denunciar. Tem que ir para a cadeia? Tem que ir para a cadeia. Entendeu? Tem que ir. Não tem que ter moleza, não. A justiça humana está para isso. Então, tem que ser denunciado, sim. Agora, para que você, na tua alma, porque aí vem esse campo. A verdade, você é carne e osso ou você é espírito? O que é que nós somos? Para a eternidade, nós somos carne e osso ou somos espírito? Nós somos espírito, gente. Então, para que teu espírito consiga ir e permanecer na eternidade, ou você se reconcilia com o que te aconteceu como destino, e todo destino ele é triste, né? Todo destino, ele é triste, não, ele é grande. A Covid foi um destino que a humanidade trouxe, né? Ele é grande. O que é que Bert Hellinger diz sobre destino? Se curva. Diz, nossa, como eu sou pequena diante disso tudo. Então, para que você possa ganhar força para materializar tua vida, o seu espírito, sua alma tem que estar reconciliado com o que aconteceu na tua humanidade e que teu ego está dizendo, eu tenho raiva disso que aconteceu. E o ego tem razão ou não tem? Tem. O ego tem razão. Que Deus não colocou um ego no nosso cérebro para a gente achar bonitinho só, não. Foi para a gente saber se defender dos bichos, que é humano também. Tem muitos humanos bichos. Que a gente não é bicho, né? Aí tem uns bichos mais educadinhos, outros bichos mais ferozes, né? E é assim, na selva. A gente viveu na selva. Então, a gente tem que aprender a se defender de quem, gente? De dentro de casa. A brincadeira é essa, aprender a se defender de uma irmã, do irmão, de um pai, da mãe. Se você passa nesse test drive, felicidade, pode ir para o mundo, pode vir um psicopata que for, você vai saber se defender. Agora, se você não sabe se defender dentro da tua família, o mundo vai te ensinar a se defender. Aí aguarde, bota o capacete na cabeça que vem porrada. Entendeu? Vem pancada. E aqui, né, não é para amador, não. Aqui é para caba que quer viver. É caba que quer viver aqui. Então, essa lei do dar e receber é a lei do movimento da alma. É a alma que vai precisar se reconciliar com a dor humana. E é isso que Bert nos convida. Por quê? Porque enquanto você não se resolver com o teu ego, a dor que você sofreu, que eu sei que é verdadeira, a tua alma vai parar a tua vida. Porque você vai dizer, eu não queria esse pai, eu não queria essa experiência. Como é que eu vou agradecer essa experiência a meu pai? Você vai agradecer a vida e você vai dar limites a ele. Agora fique longe. Nesses 11 anos que eu constelo, só uma pessoa que eu tentei estudar ao máximo o caso dela para eu poder compreender, né? Ela entrou... Como é que é o nome daquela questão que quando uma pessoa se apaixona pelo próprio abusador? Toda vez esqueço. Que até a filha de Silvio Santos se apaixonou lá pelo sequestrador dela. Estocolmo, né? A síndrome de Estocolmo, né? Pronto, então eu só tive um caso até agora de uma menina. O pai dela começou a abusar ela tinha 5 anos, ele fazia questão de buscar ela na escola, ia buscar ela na escola, de lá dizia que ia chupar sorvete com ela, dava de fato um sorvete, mas levava a menina para um motel. E em casa ela era obrigada pelo pai,
uma pessoa humilde. O quarto da mãe, com o quarto dela, tinha só uma cortina. E aí, o pai dizia, na hora que eu estiver fazendo amor com sua mãe, você tem que olhar para você fazer comigo. Então, ela era obrigada a ver, sem a mãe saber, mas ela fazia assim com a cortina. E ela foi só foi esse caso que eu disse, meu Deus, que estranho, mas era essa síndrome. O que é que aconteceu? Ela tinha uma loucura pelo pai, uma paixão pelo pai. Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, era o herói dela. E no final da vida, esse homem, eu acompanhei durante anos essa moça. Ela tem uma coisa assim de sedutora, de amante, ela fica uma coisa como se fosse a amante, ela tem um arquétipo muito da amante. Inclusive, ela tem relacionamentos extraconjugais. Então, o que é que aconteceu? Quando chegou no final da vida do pai dela, o pai dela teve um câncer de próstata, bem agressivo. E só quem cuidava dele era ela. Deixava a outra filha cuidar. Então, ela cuidava com a alegria do mundo. E eu fui estudar esse caso, né? Porque eu não conseguia tirar dela a raiva do abuso. Chega, fique longe de mim. Tentei fazer grito primal com ela e não conseguia. Ela, não, eu não vou gritar aqui. Chega, jamais eu faria isso com meu pai e tal. Aí eu fui achando estranho, mas era esse movimento dentro dela. Entendeu? Dela tá a dor, gente, a dor, o ser humano ele suporta a dor. Mas quando ele está no limite da dor dele, no limite, assim, no auge para não enlouquecer, ele se rende à dor, se rende ao abuso, se rende à pessoa que é grande demais e obedece. E esse render-se é o mesmo render-se que Bert nos convida a olhar para o pai e para a mãe e render. Ai, mamãe, pai, eu me rendo que vocês são os pais perfeitos para mim. Só que esse perfeito, ele tem que adentrar na tua alma com o perfeito de que você teve uma experiência com esse casal, boa e ruim. E esse perfeito tem que entrar dentro do entendimento do teu ego de que você, exatamente você, precisava dessa experiência. Não é outra pessoa. É você, é individual a responsabilidade de vir aqui para a Terra. Então, render-se aos pais é ter uma gratidão pela vida. E a humanidade deles, que deixou dor impregnada em você, você vai dizer a eles, por favor, fique longe. E você tem que fazer isso sem culpa agora. É claro que lá na prática da vida, você não vai chegar para sua mãe e dizer, ó, fique longe de mim, viu? Você não precisa. Com o abusador, sim, você pode até expressar isso verbalmente, ó, fique longe. Que o dano que você me deu de vida foi demais, fique longe. Né? Agora, vai ter coisas que a mãe faz ou que um pai faz que não chega a ser um abuso físico ou emocional, que você pode ir fazendo o que eu chamo de desmame. Né? E esse desmame tem que ser amoroso, gente. Tem que ser amoroso, porque tudo bem se você quiser agredir sua mãe e seu pai. Agora, depois aguente, viu? Porque a vida dá a resposta. Não é? Literalmente, mãe é sagrada, viu? A mãe é sagrada. O arquétipo da mãe é o arquétipo que segue você até o último dia da sua vida. A do pai, nem tanto. Agora, a da mãe, né? Eu tenho pacientes que moram fora do Brasil, gente da Coreia do Sul, que diz, menina, é impressionante. Aqui eu achei uma mulher que ela cuida de mim igual minha mãe cuida de mim.
Até a sopa, Elisângela, que minha mãe fazia quando era viva, pois essa mulher faz uma sopa tão parecida. O que é que vocês acham que é isso? É a bênção de uma mãe. É o arquétipo dela te abençoando, mesmo quando ela não estiver mais aqui viva, né? Então, esses movimentos são movimentos internos, são movimentos intrínsecos da tua alma com você, com essa reconciliação daquilo que a gente sofre humanamente falando. E eu não estou falando, gente, aqui de um lugar onde eu tive uma família, mil maravilhas, e aí por isso eu desabrochei a flor de ser uma bela terapeuta. Não, meu bem. Fiquem sabendo que toda terapeuta, em geral, vem de família caótica e disfuncionais. Porque você vai ter que saber lidar com a dor alheia. E aí tua família te prepara. Tua família te prepara e diz, ai, meu filho, isso aqui é o perrengue que você vai passar e você vai ter que ter couro de jacaré para aguentar. Então, preparo. Eu sei que Bert me curou com a minha mãe, mas a maior cura foi quando eu olhei para ela e falei, eu não disse verbalmente, mas eu olhava aquele semblante da minha mãe e eu falei, cara, foi ela que me preparou para ser a terapeuta que eu sou. A terapeuta que vai, rasga a alma, não tem pena de rasgar a alma de ninguém, depois costura, joga o pó do amor e costura tudinho. Só minha mãe Penha podia fazer isso comigo. Viesse uma mãe muito adocicada, do jeito que eu era devota pela dor do outro, eu tinha me acabado. Mas minha mãe me deu tanto perrengue que eu disse, não quero mais saber da dor de ninguém. Eu curo, mas não quero saber da dor de ninguém. Então, cada um fica sua dor depois que sai de mim. Entendeu? Então, a cura verdadeira é só quando a gente toma essa consciência dessa frase do Berto, eles são os perfeitos. E são perfeitos porque na tua experiência espiritual, eles vão te dar o amor e a dor. E o caminho para você não andar é simples. Seja vítima. Seja vítima, diga que não recebeu da mãe, não recebeu do pai, que deveria ter uma mãe diferente, que deveria ter um pai diferente. Aí fica à vontade, porque aí você atrasa a tua caminhada humana e divina, espiritual, aqui na Terra e na evolução. Né? Ninguém quer morrer, mas a gente sabe que esse mundo aqui a gente veio para caminhar, mas às vezes as pessoas não querem dizer que vai caminhar. Fica lá na zona de conforto. Ai, tá bom demais, menina, aqui. Né? Então, assim, e uma vez que a gente vai fazer esse trabalho de limpeza da parte humana dos nossos pais que foram dados a gente, aí é para sempre, viu, bebê? Aí, até o último dia de vida, você ainda tá. Dá para chamar a Elisângela aí, pelo amor de Deus, onde eu morrer, eu vou fazer uma constelação, né? Para ver. Oi, Liana, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Entendeu? Então, é isso. Então, uma vez que começou a tirar as capas psíquicas, as dores, limpar teu espírito, arregaça a manga, porque até o último dia de vida tem trabalho para a gente. Não é isso? Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo compreendeu essa lei do dar e receber ruim? Então, ou seja, essa historinha que o povo fica dizendo que tem que perdoar abusador, nananina. Tem que denunciar e botar na cadeia. Agora, se esse abusador é teu pai, você tem que olhar e dizer obrigado pela vida. Agora, eu vou lhe botar na cadeia. Pode dizer, tem problema não. Mas agradeça a vida. A vida. Não é agradecer o que ele fez com você. Ah, eu vou agradecer a meu pai porque ele me abusou e eu ganhei um campo de experiência assim ali. Não, não é assim. Né? Tem muitas distorções aí do povo na internet com as constelações. Diga, Silvia. Eli, eu me lembro de uma aula sua, quando você comentou sobre esse complemento do Bert, que, por exemplo, citando casos mais simples, mais leves, não tão
agudos como esse que você trouxe. Numa relação relativamente normal entre marido e mulher, ele foi e pisou na bola comigo. Então, eu tenho o direito de fazer algo que não seja prejudicial a nós dois, mas que seja algo que me deixe, assim, à altura dele. Algo que seja, assim, que possa aborrecê-lo também, mas que não seja nada trágico, né? Então, assim, eu me lembro de algo parecido com isso dentro dessa lei também do direito, né? Gostei disso aí, porque você me lembrou esse complemento que Bert diz. Deixa eu só também responder aqui. Isso mesmo, Luana, abusador já diz tudo, denunciar e não dar chance para nunca mais acontecer. Exatamente isso que tem que acontecer. Eli, nesse... Ai, peraí que eu leio, Reislano. É assim, isso que a Silva falou, o Bert diz assim, se a gente fica no movimento, olho por olho, dente por dente, isso vai dar em quê, gente? Numa guerra. Se eu digo assim, peraí, ele me abusou, então eu vou mandar alguém abusar ele. Aí o pai dela mandou me abusar, pois eu vou abusar ela de novo. Aí, não. Isso é olho por olho, dente por dente. Certo? Isso é guerra. O que é que a guerra termina, gente? Em sangue. Não é? O que é que Bert diz para que entre em reconciliação quem nos deu um dano? A gente tem que dar um dano a ele, só que o quê? Menor do que o dano que ele causou para a gente. Menor. Ou seja, eu tenho direito de mandar abusar meu pai. Eu vou trazer essa coisa do abuso por conta do que rola muito na internet. Aí eu vou mandar abusar meu pai. Era bom que ele fosse abusado. Isso é olho por olho, dente por dente. Qual é o dano menor que eu tenho que dar a ele? Mandar botar na prisão é um dano menor. É um dano menor. Porque ele não foi violentado. Agora ele vai pagar pelo ato do que fez. É igual um casal. O homem vai lá e trai a mulher. Aí traiu. Aí a mulher descobre e a mulher chega. Não, você me traiu, mas isso não devia ter sido feito, porque eu fui muito fiel a você, bererê, barará, barará, barará. E aí o homem faz assim, tá, eu quero lhe pedir desculpa, porque aquilo foi um ato impensável, a gente estava muito ruim, me perdoe para a gente voltar. Olha mesmo, se essa mulher disser assim, tá certo, eu lhe perdoo, deixe tudo para lá, venha. Vai voltar a dor do abuso, ou a dor da raiva, da traição. Agora, essa mulher pode dizer assim, beleza, eu lhe perdoo. Aí vou dar um exemplo. Mas eu quero passar 15 dias na França, na Inglaterra, na Suíça e na Alemanha. Vou conhecer a Europa. Você fica aí, eu vou 15 dias sozinha viver minha vida. Não estou dizendo que lá ela tem que trair, mas ela foi viver algo para ela, do jeito que ele viveu algo da traição, que é para ele, porque é para ele a traição. Foi o que ele gostou do prazer da vida. Quando isso acontece, há um afrouxamento na hierarquia que foi rompida. Porque o homem que trai, ele cresce. E a mulher que recebe um dano, ela diminui. Então, quando ela diz, beleza, eu lhe perdoo, agora eu vou viajar, ela volta até a mesma o quê com o marido? Mesma hierarquia, porque casais têm a mesma hierarquia. É 50-50. Eu sou 50% na casa e você é 50%. No caso de um abuso, ó, o pai é aqui, a filha é aqui. Aqui. Nessa hierarquia. Quando o pai abusou, a filha fez o quê? Caiu. Então, a filha está aqui, o pai está no poder, porque ele abusou, ele ganhou. O abusador ganha benefícios. Entendeu? Então, quando a filha diz, pai, daqui de onde eu estou humilhada e sofrida, você paga na prisão. Aí o pai faz isso. Entendeu? Ele entra numa hierarquia, ele baixa a bola dele do poder e ele fica numa hierarquia normal de pai um pouco maior e filho para menor. Entenderam, gente? Entendeu, Silvia? Sim, Eli, no caso de pai e filhos, a hierarquia está realmente ofendida, mas no caso de marido e mulher, que nós estamos no mesmo
degrau, né? Eu acho que seria a lei do equilíbrio, do dar e receberás. Mas aí quando o homem trai, ó, aqui não é marido e mulher, não estou em 50-50, o homem traiu, ele cresce no poder, porque ele ganhou mais prazer na vida, e ela recebeu um dano, ela perdeu o prazer na vida. Aí quando ela diz, beleza, eu lhe perdoo, agora eu vou para Paris, aí ela cresce e volta na hierarquia de 50-50 com ele. Aí deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês sabem que eu constelo muitas amantes em Brasília, né? É um campo político, muitos homens levam as amantes para lá. E aí, uma vez, eu fui constelar a esposa de um político. E ela veio, né, constelar a raiva que ela teve, porque descobriu que ele estava traindo com essa amante, e ela tem um cartão black lá, um cartão pretinho, né, daqueles bem sem limites, e ela foi no shopping, comprou uma bolsa de 250 mil reais, ele fez ela devolver. E ela disse, se eu devolver, a gente termina o casamento. Ele não queria terminar, porque ele ia perder muitos bens. Aí o moído vai, moído vem, chamaram a Elisângela para tentar reconciliar, e esse homem ceder esses 250 mil para a mulher comprar essa bolsa dela. Aí eu trouxe isso para esse político e para a mulher dele, né? Ó, você deu um dano a ela. Ela não iria dizer, eu vou trair ele, ela não é disso. Agora, o que é que ela fez com essa lei? Ela disse, tá bom, você não me traiu? Pois eu também vou dar um dano, eu compro o prazer que eu quero na vida. E o prazer dela é uma bolsa de 250 mil. 250 mil para eles é um troco. Então, estava normal ela ir no shopping comprar. Aí eu fui, homem, disse, homem, libera essa bolsa, pelo amor de Deus, para ver se eu resolvo isso. Aí o velho lá liberou a bolsa de 250 mil, a mulher ficou feliz, estão vivendo felizes para sempre, até hoje. Né? Tá entendendo? Então, é esse movimento das leis sistêmicas que vocês, como consteladores, vocês têm que entender para poder solucionar o problema que o casal está vivendo ou que alguém está vivendo. Isso é uma lógica, é uma engenharia das relações. Entendeu? É uma engenharia, esse movimento desse labirinto das relações. E as leis do Bert Helling, quando você começa a unir as 3 leis do amor, os sentimentos e as consciências, vocês vão ver que cada uma atua no mesmo ser humano. Aí o ser humano diz assim, ó, homem, uma pessoa diz, né? Ah, eu fui traída e aí perdoei, mas estou vivendo aqui, vive numa briga entre marido e mulher o tempo todo. Ela disse que perdoou, mas ela não deu dano de vida a ele também, ela não deu um prejuízo a ele, mesmo que tenha sido menor. Então, essa pessoa foi traída, ela está honrando que consciência? Alguma consciência sistêmica familiar de mulheres de clã feminino que são traídos. Ó, entrou consciência. Para ela fazer isso, também entrar no campo de ressonância magnética, de ser traída, ela quer o quê? Qual lei do amor que ela quer que aconteça na família dela com ela? Começa com P. Pertencer. Porque ela diz assim, se eu for igual à mamãe, eu pertenço à mamãe. Então, ó, numa mesma criatura, usou a lei do pertencer e a consciência sistêmica familiar. Ela disse, eu quero pertencer a esse clã feminino, também sendo traída. Então, entrou o quê? O primeiro pilar, pertencer. Segundo pilar das consciências, consciência sistêmica familiar. E aí, vamos ver os sentimentos. Que sentimento ela está? Que sentimento é esse arquétipo, gente? Raiva, né? Controle e raiva. Ela está em qual sentimento? Primário ou secundário? O primário é aqui, ó, só para vocês decorarem isso, eu fiz assim comigo, para eu decorar. O primário é aquilo que vem primeiro dentro da nossa alma. O que é que a criança é lá no início? Ela é o quê? Ela é pura, ela é reflexiva.
Se vocês observarem criança, ela faz assim, não, vamos dividir. Em algum momento ela vai ter o egocentrismo, ela diz, não divido. Mas aí, em algum momento, ela vai usando as leis do amor, gente. Observem as crianças, elas usam a lei do amor de forma divina. Ela tem uma justiça, um arquétipo da justiça, a criança, a coisa mais linda do mundo. Entenderam? Porque isso é a primeira coisa que é implantada na gente. E quem é que implanta os arquétipos, os 7 principais arquétipos na humanidade? Quem é que implanta na nossa alma? Deus! Deus existe. E ele está em você através dos arquétipos. A Amit Goswami fala isso, Joe Dispenza fala isso. Deus existe através dos arquétipos que está implantado em você. Então, quando essa moça aqui está no sentimento o quê? Agora eu vou perguntar. Esse arquétipo está em que sentimento? Secundário, que é o sentimento o quê? De raiva, de vítima. Ele fez isso comigo. Eu fiz sopa todo dia, ele me traiu. O sentimento secundário, a pessoa não quer o quê? Refletir. Agora eu gosto que vocês falem comigo. Refletir? Refletir. Então, lembrar disso. Primeiro é porque implantaram na gente os primeiros arquétipos. Quem implantou? A vida, Deus. O arquétipo da justiça, o arquétipo do amor, o arquétipo da bondade, da beleza, são implantados na alma. A gente já vem com esses arquétipos. Então, essa mulher... que eu trouxe para vocês de Bert Hellinger. Caiu, foi? Caiu um pouquinho. Eu estou dizendo, vocês estão vendo... Ela pode vagar pelos 3 pilares de Bert Hellinger. Caiu novamente, não foi? Tá, eu vou repetir, tá, caiu aqui a internet, gente. Ó, vamos lá. A mesma pessoa pode estar, ela está nos 3 pilares da teoria que eu trouxe para vocês. Quais são os pilares? Leis do amor, consciências e sentimentos. Essa pessoa que eu não mostrei para vocês, que ela vaga nos 3, ela estava no desejo de pertencer à mãe, na consciência de ser do clã feminino que trai e no sentimento secundário. Então, todos nós vagamos, estamos dentro dos 3 pilares. Qual é a brincadeira de um bom terapeuta sistêmico familiar? Trazer a nova consciência para que esta Maria perceba que ela está no sentimento secundário, que ela quer pertencer ao clã das mulheres traídas e que ela quer, para isso, ela se sacrifica sendo traída para poder pertencer à mãe dela. A brincadeira é essa. Então, comecem a fazer essa brincadeira com os arquétipos do boneco, dos baralhos sistêmicos. Então, você vai lá. Ó, deixa eu pegar aqui uma pessoa. Deixa eu ver se não, deixa eu ver aqui. Essa menininha aqui. Como é o nome desse arquétipo? Ela é o quê? Fale aí para mim. Criança esponja. Criança esponja. A criança esponja, se eu for no pilar das leis do amor, ela estaria em qual? Qual é a dor que ela estaria querendo o quê? A criança esponja, ela está dizendo o quê? Como é que é a frase da criança esponja? Ela diz o quê? Que ela faz o quê? Eu morro pelos meus pais? Isso. Então, qual a lei que ela está querendo romper? Que ela rompe quando ela diz eu morro pelos meus pais? A hierarquia. Dar Dar e receber. Mas ela rompe a hierarquia também, né? Rompe sim. Mas fica mais forte do dar e receber, porque ela disse, eu recebi a vida, então eu dou a morte no lugar de vocês. Então, o primeiro pilar. Dentro das consciências, ela estaria em que consciência? Já vendo ela como criança. Isso é um exercício, gente, para todo mundo. Qual consciência? Consciência
primária, secundária ou metasentimento? Como é que vocês acham que uma criança está dentro do sistema dela? Ela está no secundário como vítima? Não, ela não está como vítima. A criança não é vítima. A criança só sente... Então, ela está na primária, na pureza. Na primária, porque dentro da consciência primária, a pessoa diz o quê? Isso, Reislane. A pessoa diz o quê? Eu não sei me defender no mundo só. Então, eu estou 100% dependente de quem? Da família. Lembra que quando eu falei que na consciência primária, a pessoa tem a consciência individual dela, só que enquanto ela for criança, ela não sabe sobreviver na vida. Aí ela fica totalmente à mercê da consciência da família. E nos sentimentos, qual sentimento ela está? Primeiro, sentimento primário, secundário, sentimento sistêmico familiar, ou sistêmico familiar? Pode sim estar, Sabrina, no sistêmico familiar, né? Mas ela está mesmo no sentimento primário, porque a criança esponja, ela é só o quê, gente? Só amor, ela é só amor. Só amor. Toda criança é só amor. Não tem outro sentimento que a criança atue. É por isso que criança, ela não cria os problemas. Ela só diz o que o adulto está fazendo e ela não está conseguindo entender. Então, a criança, ela é simplesmente, ela fica como se estivesse representando o sintoma do adulto, do ego do adulto. Por isso que quando eu vou constelar criança, e eu constelo, independente de que muita gente diz que não constela, eu faço o jogo da família, eu só constelo a criança quando a mãe se compromete de vir comigo, a mãe ou o responsável, em especial a mãe. Por quê? Porque eu pego a verdade da criança e aí vou levar para a mãe. Eu quero que você me responda sobre essa verdade. Entenderam? Então, a criança é só amor. A criança ela não tem sinapses de caminhos e soluções, ela não sabe, ela não tem experiência ainda de vida. É por isso que é importante a gente deixar que o filho da gente caia para ele se levantar sozinho, porque ele vai criar sinapses de caminhos de experiência. As mães superprotetoras lascam os filhos. Porque o menino fica sem saber subir numa árvore. Subir na árvore, meu filho, aí se ele quebrar o braço, é para quebrar e para remendar e para depois subir de novo e perder o medo. E agora subir com mais segurança. Se ele subiu e quebrou o braço, é porque ele subiu com medo. Agora suba com segurança, depois que você torou o braço. Mas Eli, tu faria isso com teu filho? Não, eu fiz. Ele estava na escola, quebrou o braço, levei ele para o hospital, engessou, depois que engessou, ele disse, eu vou subir de novo. Eu disse, suba. Ele subiu, não quebrou mais. Ele agora foi com experiência. Não é não? Ei, gente, eu falo, não falo, não? Minha Nossa Senhora. Vou fechar aqui para a gente abrir uma constelação, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, que depois eu vou postar. Eu peço aí, ó, vocês curtam, comentem, compartilhem, isso é tão importante, gente. Eu tô vindo aí com força para as redes sociais, e hoje eu fui dar uma olhada lá no meu YouTube, o YouTube me parabenizando, porque eu tô com muitos vídeos com mais visualizações, então, assim, para mim está tendo uma gratidão imensa, pedir, né, e ver a curtidinha lá de vocês, um depoimento, uma coisa ou outra. Então, peço aí a vocês, encarecidamente, que deixem pelo menos um joinha aí para mim. Certo? Deixa eu fechar aqui, pessoal do Instagram. Tchau, tchau. Pessoal do YouTube também, um beijo. Amanhã, quinta-feira, tem live no YouTube, Instagram e TikTok. Deixa eu tirar aqui a gravação. Cadê, gente? Como é que é esse babado agora? Calma. Ah.